Você ouviu há algum tempo atrás falar do Marco Regulatório do Saneamento Básico, que passou lá pelo Congresso Nacional. Nós estamos falando de algo muito sério num país aí que tem metade da sua população ainda sem o saneamento correto. Enfim, é uma questão bastante grave que precisa ser resolvida, e o marco regulatório foi conduzido no Congresso Nacional, sobretudo, em grande parte, pela participação do deputado federal aqui da nossa região, o Geninho Zuliani. E agora recentemente, o governo de São Paulo, em decorrência disso, sancionou uma lei que dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico, que é o que, inclusive, determina esse novo marco do setor. E se tem um deputado que está muito bem inteirado sobre isso, quando a gente procurou levar para vocês o que está acontecendo e vai ser desencadeado municípios afora, nesse nosso país, no estado de São Paulo também, a gente lembrou exatamente de que nós temos, entre um dos que mais conhecem esse setor, por ter feito todo aquele trabalho no Congresso Nacional sobre isso, o deputado Geninho Zuliani, para a gente entender no que consiste agora no que consistem as unidades regionais de saneamento e como isso começa a interferir diretamente na vida dos estados e municípios a partir desse momento. Deputado, bom dia, muito obrigado em nos atender. Áudio. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Saudades FM. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui falando com vocês. Deputado, agora, há poucos dias, foi sancionada aqui no estado de São Paulo a lei que cria unidades regionais de saneamento básico, porque também o próprio marco já determinava isso. Estas unidades, até que cheguem aos municípios, como é que é o decorrer disso? Quer dizer, o estado agora faz a sua regulamentação, estabelecendo regionais, e a partir daí, quando é que o cidadão vai perceber o marco regulatório na prática no seu município? Laércio, primeiro é bom lembrar a todos que o Marco do Saneamento completou um ano de sanção pelo presidente a semana passada e já trouxe impactos significativos para a sociedade. Fechamos aí a marca de 30 bilhões em contratos, né? 7 estados da federação beneficiados, 137 municípios, já em cima da nova lei que facilita a entrada do mercado privado, dos investimentos privados no setor de saneamento. Uma segunda etapa do marco é justamente cada governador mandar para as assembleias legislativas a criação das unidades de regionalização. São Paulo, é um estado que tem o saneamento básico avançado comparado aos demais estados da federação. Sim. Esses blocos de regionalização ou unidades de regionalização é uma forma de incentivar o agrupamento de municípios para que o Estado e a União coloquem dinheiro público. Como nós estamos falando de trazer investimentos privados, porque o investimento público não é suficiente para poder fazer o saneamento básico no Brasil, mas mesmo assim o governo federal e o governo dos estados ainda têm um pequeno orçamento a fundo perdido para ajudar os municípios. E nós vinculamos nessa lei que esse dinheiro público só será investido quando os municípios estiverem agrupados, ou seja, na regionalização. Então, o Estado de São Paulo fez a sua lição de casa, criou 4 unidades da federação. Uma delas são mais de 250 municípios que são Sabesp, e os demais municípios que não são Sabesp, dividido em 3 blocos. E agora, o nosso secretário de Saneamento do Estado aqui de São Paulo, Marcos Penido, vai rodar o interior de São Paulo nesse semestre, incentivando os municípios a aderirem a esse bloco, porque não é obrigatório. Então, por exemplo, uma cidade que tem uma autarquia de água, que está redonda, que já está aí com 90% de saneamento básico adequado, ela não necessariamente precisa se agrupar, porque ela não precisa de dinheiro público para fazer investimentos. Ela já tem a sua receita de água e esgoto da autarquia. Mas existem muitos municípios ainda em São Paulo, não muitos, mas uma quantidade significativa, que não tem 90% de tratamento de esgoto. Tem 30%, tem 40%, pouquíssimos municípios com 0% de esgoto. Esse, sim, precisa de grande investimento. Então, para parar de pé essa conta, para fechar essa equação, os municípios se agrupam. Então, soma 7 mil municípios
7 mil ligações de água de um município, com 15 de outra, com 20 de outro município, e aí você faz um pacote e faz uma licitação conjunta para buscar um investidor, e aí sim, nesse caso, se a conta não fechar, está autorizado o governo colocar dinheiro para fazer parar de pé esses pequenos municípios e municípios isolados. De uma forma geral, São Paulo bem acima da média do Brasil, né? A Sabesp prestou um grande serviço ao povo paulista ao longo dos últimos 20, 30 anos, por isso que coloca São Paulo na frente dos demais estados da federação, mas ainda tem muitos desafios pela frente, como a perca de água, né? Uma média aí de 35% a 40% de toda a água coletada no estado de São Paulo se perde com evaporação, com canos quebrados, com vazamentos, e precisa de investimento não só para a lagoa, não só para captação de água, mas também para manutenção das redes de águas existentes, para diminuir essas perdas. Troca de hidrômetros, enfim, inadimplência muito alta, fazer um serviço público de qualidade com eficiência. Então, são grandes desafios. O brasileiro já está sentindo os investimentos. Você pega o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que privatizou a SEDAI, que é uma companhia que nos envergonhava enquanto brasileiros, já começa a sentir os investimentos para poder marcar e atender os objetivos da lei, que é todos os brasileiros ter 90% de esgoto tratado e 99% de água tratada até 2033. É uma meta que nós estabelecemos através do novo marco de saneamento. E os impactos começam a chegar na ponta. A nossa região, a região de São José do Rio Preto, a região de Araraquara, Matão, são regiões altamente desenvolvidas na área de saneamento, com uma cidade ou outra abaixo da média, através das suas autarquias municipais ou através da Sabesp, de empresas públicas e até algumas já em concessões, em privatizações. O marco de saneamento é para todo o Brasil e os números do Brasil são assustadores, coloca o Brasil na lanterna ali do ranking de saneamento básico mundial. Agora, eu fiquei aqui acompanhando. Bom, na prática, nós estamos vendo o Estado deixando de executar mais uma de suas tarefas e deixando que o setor privado ocupe esse espaço. Isso acontece historicamente, sistematicamente, há décadas, em vários setores que o Estado foi se desobrigando. E, não obstante isso, nunca deixou de ser recordista de arrecadação. Daí vem a minha pergunta. Nós já não estamos pagando, sob a forma de impostos, por esses serviços? O Estado já não teria, ele próprio, a obrigação de fornecer serviços como esses de saneamento a contento pelo que ele arrecada? Afinal de contas, se de um lado ele se apresenta como inviável para cuidar dessas coisas, ao mesmo tempo ele se apresenta como recordista de arrecadação até em tempo de crise, deputado. Daércio, nós precisamos pontuar e deixar claro uma situação. Para cada serviço público existe um ente responsável. Então, você pega, por exemplo, o salário dos policiais militares de São Paulo. Não é o município que paga e não é a União que paga, é o governo do estado de São Paulo. O salário dos professores estaduais é o governo de São Paulo, dos municipais é a prefeitura e assim sucessivamente, cada um com a sua arrecadação e cada um com a sua obrigação. O serviço de saneamento básico no Brasil, pela Constituição de 88, ele é uma obrigação do município. O município ele é titular tratamento de água e esgoto e resíduos sólidos, lixões, aterro sanitário, transporte, transbordo, etc. e tal. O governo brasileiro, o governo federal, tem políticas públicas de incentivo e de apoio. E esse investimento na área de saneamento, ele vem caindo ao longo dos anos, né? Porque a dívida brasileira é muito alta, todos nós acompanhamos um pouco do desenvolvimento do Estado brasileiro, pagamos, né? E o governo brasileiro não tem feito uma boa ação e não tem dinheiro para resolver 700 bilhões de reais que nós precisaríamos investir em saneamento básico. Por outro lado, o governo do Estado de São Paulo fez projetos importantes na área de saneamento ao longo dos anos, como o programa Água Limpa, né? Construindo lagoa de tratamento de esgoto, ajudando os municípios a resolver os seus problemas. Agora, o problema é do município. O município precisa ter a receita da água e do esgoto. É uma tarifa, é um serviço prestado ao cidadão.
Então, ele coloca água na casa do cidadão, o cidadão devolve para a rede o esgoto, e esse serviço ele é tratado, ele é devolvido ao meio ambiente de forma correta. E isso tem um preço, que é a tarifa que todo cidadão paga de água e esgoto. E com essa tarifa, o município fará os investimentos, dará toda a manutenção na rede de água, esgoto, etc. E tal. Agora, tem municípios que não têm os investimentos, ainda não tem uma lagoa adequada, não tem os poços profundos perfurados, aí precisa do investimento inicial para fazer o seu sistema girar. É aí que vem as concessões. Você busca na iniciativa privada alguém que entra ali com 20, 30, 40, 50 milhões do seu município e explora esse serviço por determinado tempo. Como nós temos as rodovias pedagiadas, como nós temos agora os aeroportos, que traziam um prejuízo enorme para o Estado, tirou mais esse peso das costas. O Estado, na minha opinião, Darcio, ele tem que focar na qualidade da educação, um serviço de saúde de qualidade e gratuito para todos os brasileiros, transporte público de qualidade. Agora, tem serviços que ele é carimbado com alguma receita. Tem serviços que são prestados através de tarifa, que é o caso do saneamento básico. Mas não impede o governo federal, outros entes da federação, de fazer políticas públicas de aporte desse dinheiro. Essa regionalização coloca Matão em qual cidade-sede, ou enfim, em qual região do estado, deputado? Darcio, eu não tenho o mapa aqui agora, até estou pedindo para levantar. São 645 municípios, aqueles que não são Sabesp serão divididos em 3 blocos. Enquanto levanta a situação de Matão aqui, não sei se você está... Não, se o senhor quiser levantar, enquanto isso eu tenho uma outra pergunta, até que o senhor tenha esses dados na mão. Tá. Aproveitando o fato de que o deputado Geninho Zuliani foi prefeito, aliás, excelente prefeito da cidade de Olímpia, que ficou irreconhecível assim, em relação, né, quem fosse para Olímpia antes e depois voltasse lá, como eu, por exemplo, voltei alguns anos aí, vi a cidade deu uma dinamizada realmente muito, muito boa. Ele foi prefeito muito tempo, né? Foi prefeito na cidade de Olímpia, e além disso, depois foi para essas funções aí mais do legislativo, mas no âmbito federal. Eu vejo, e você que tem essa experiência de prefeito, Geninho, eu vejo, então, a União reclamando de dificuldades por dinheiro e tal, por recursos e não sei o quê, e vejo os municípios com a canequinha na mão, lamentando e chorando ainda mais. Quem é que está certo nessa história? Quem é que sofre mais? É o governo federal ou os municípios, hein, deputado? Darcio, primeiro que o governo federal é o único ente da federação que pode contrair dívidas, né? Ele que tem a máquina do dinheiro, ele que controla a inflação, ele que pode fazer dívidas a longo prazo. Os estados e os municípios, não. Tudo que ele faz, ele precisa pedir autorização para o governo federal. Nós estamos num momento atípico, né? Um momento de pandemia. Você vê aqui o estado de São Paulo, por exemplo, tomou duras medidas, foi o único estado da federação que fez reforma administrativa, enxugando a máquina. São serviços públicos que eram caros para o governo do estado de São Paulo. Aquilo que era importante para o estado há 20 anos atrás não é mais importante hoje. Então tem que ter coragem de fechar empresas públicas, de você poder se concentrar em saúde, educação, nos serviços essenciais para a população. O governo federal, respondendo agora a tua pergunta, ele tem uma dívida acumulada, né, ao longo dos últimos 100 anos que é impagável, né? Uma dívida que nós pagamos um juros absurdo. Então, o poder de investimento do governo brasileiro ele é limitado. Além disso, né, somado a isso, nós temos aí um crescimento do Brasil que nós estamos esperando há algum tempo. Vamos torcer para que esse ano o Brasil volte a crescer, para que ele possa gerar riquezas e melhorar o seu orçamento, porque a máquina pública é cara. Os estados, que são os mais prejudicados, na minha opinião, e os municípios, ficam dependendo de repasses do governo federal, porque hoje 75% de todos os tributos que o cidadão paga vai para Brasília. Então, quando você compra arroz, quando você compra feijão, quando você abastece o carro, essa somatória de impostos que você paga embutido nos produtos, mais as guias que você recolhe no dia a dia, 70% vai para Brasília. E os outros 30% é dividido entre os estados
e os municípios que são os primos pobres desse ente federação. Agora, a gestão fiscal no Brasil melhorou muito depois da lei de responsabilidade fiscal. A cada ano que passa, as dívidas dos municípios são controladas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem feito um papel fundamental ao longo dos últimos 20 anos. Então, os municípios hoje têm bastante responsabilidade fiscal, né? Não fazendo dívidas além do que pode pagar. E, na verdade, o que eu defendo é uma repactuação, né, da Constituição de 88. Nós temos uma PEC tramitando no Senado, onde eu faço parte da comissão especial, que eu acho que os municípios deveriam ficar com a maior parte do dinheiro e também com as atribuições, né? As coisas acontecem nos municípios. Tudo acontece no município. Nada acontece no Estado, nada acontece na União. Tudo acontece numa cidade. A rua, o poste, a iluminação, o esgoto, a saúde, a educação, a qualidade do asfalto. Tudo aquilo que o cidadão precisa está na cidade. Por isso que os municípios deveriam ser mais fortes. Mas não é uma discussão simples. É uma discussão como agora a reforma tributária. Não vai ser fácil aprovar uma reforma tributária ideal, porque, no fundo, você falar para quem paga muito pagar menos é fácil. Falar para quem paga menos pagar mais é muito difícil. Aí existe o lobby das corporações, o lobby dos setores, que travam essa discussão no Congresso Nacional. E a mesma coisa do novo Pacto Federativo para dividir o dinheiro entre os entes, União, Estado e município. Quando você passa mais recursos para outro ente, é fácil esse ente aceitar, mas quando você retira de outro ente, essa discussão tende a ser mais calorosa e mais difícil de ser aprovada. Ok. Mas a situação não está, para os municípios, não vou dizer que estão confortáveis, mas os municípios hoje estão numa situação satisfatória, principalmente aqui em São Paulo, com grande apoio do governo do Estado de São Paulo, que tem ajudado muitos municípios a fazer obras de recapeamento, a melhorar a qualidade da saúde, da educação. Agora nós temos, né, desafios a partir de 1º de outubro, que volta às aulas, a virada de chave da saúde, né, você começar a investir novamente em cirurgias que estão represadas, em tudo aquilo que não se fez na pandemia. Então, o Estado e o município têm um papel fundamental nessa retomada dos serviços públicos pós-pandemia e, acima de tudo, na retomada da geração de emprego, da melhoria do Estado do Brasil. Ok, finalmente, só para a gente saber, o senhor conseguiu aí saber a que unidade nós vamos pertencer aqui, a nossa região? Eu vou ficar te devendo aqui, viu, Darcy? Eu estou com, acho que a unidade 2, que tem a unidade centro, que tem a unidade centro, a unidade leste e a unidade norte. Eu estou vendo aqui a unidade centro com 98 municípios. Aqui não tem a descrição, mas pelo mapa que eu estou vendo aqui, Matão está incluído, mas eu fico te devendo essa informação. Ou centro ou norte, nós vamos aí, né? Para você poder divulgar para todos. Me passa depois, então, deputado, mas eu estou crendo aqui que nós estamos muito mais para o norte do que para o centro aí. Eu estou imaginando que a gente vai provavelmente estar sediado aqui por Ribeirão Preto, alguma coisa assim, né? Tá certo. Pela proximidade, mas depois a gente vai completar isso. Geninho, muito obrigado pela sua gentileza, um grande abraço aí e mais uma vez pela sua gentileza nos atender, agradeço